Fala galera, beleza? Estamos de volta com mais uma aula aqui do Apótema Vestibulares. Hoje daremos sequência à nossa aula de Química Geral. Mais precisamente, veremos propriedades da matéria, a primeira parte. Pré-requisitos: disciplina, atenção, dedicação, equação de primeiro grau e a aula anterior. Caso você não tenha assistido a nossa aula anterior, pausa esse vídeo e assista a nossa aula. Já vimos na aula passada as mudanças de estado que a água pode sofrer. Vimos que a água pode passar do estado sólido indo para o estado líquido, chamado processo de fusão. A água pode passar da fase líquida e para a fase de vapor ou se transformar em gás, chamada de vaporização. Vimos também que, como é um processo que pode ser reversível, tá? O vapor de água pode se condensar, se transformando em água líquida, e a água líquida se transformando em sólido ou solidificação. Lógico que esse processo pode acontecer direto a passagem da fase sólida para a fase de vapor, chamada sublimação. E também pode acontecer o processo inverso, né? Processo contrário, onde o vapor ele passa direto para a fase sólida, tá? Chamada ressublimação ou sublimação com formação de cristais. Propriedades da matéria. As mudanças descritas anteriormente podem ser também serem chamadas de fenômenos. E esses fenômenos são movidas, ou essas mudanças são movidas a energia. Grande parte dessa energia vem do Sol em forma de luz e calor. O calor, por sua vez, ele é capaz de promover uma série de fenômenos, sendo as mudanças de estado físico as que mais são facilmente percebidas por nós. Fenômeno físico e fenômeno químico. Na natureza, observamos dois tipos de fenômenos. Um deles é o fenômeno físico. No caso do fenômeno físico, ele não altera a composição química das substâncias. Ou seja, serão fenômenos físicos todas as mudanças de estado físico. Por exemplo, dobrar uma cartolina, uma folha de papel, fenômenos magnéticos, tais como um prego que está sob a ação de um ímã, entre outros. Outro tipo de fenômeno observado são, no caso, os fenômenos químicos, tá? Nesse caso, quando ocorrer o fenômeno químico, a composição da substância, a composição química, ela vai sofrer alteração. Ou seja, a estrutura interna da substância, ela sofre alteração, tá? A maioria dos fenômenos que ocorrem nos seres vivos são fenômenos químicos, tais como respiração, digestão, produção de suor, crescimento de pelo, entre outros, pois vai ser caracterizada a existência de uma nova substância. Galera, é importante dizer que nem sempre será possível fazer uma distinção, tá, a olho nu, do que vem a ser um fenômeno físico e um fenômeno químico. Por outro lado, algumas situações nós vamos poder observar certas evidências que realmente vai caracterizar que houve ali uma alteração ou mudança na natureza da matéria. Tá? Nos próximos quadros nós veremos alguns detalhes que vai caracterizar que realmente houve uma reação química. Bom, agora a nossa atenção vai ser focada em fenômeno químico, tá? Nós vamos ver, a partir de agora, algumas mudanças que vai caracterizar que houve, de fato, uma reação química. Mudança de cor. Substâncias de cores diferentes são substâncias diferentes. Ou seja, uma mudança de cor indica que outra substância foi adicionada ou formada. Por exemplo, se nós pegarmos ou considerarmos uma palha de aço que esteja enferrujando, aquela mudança de cor, tá? Uma cor mais alaranjada, lembra ferrugem, tá? Ali vai estar constatando que houve uma reação química ou um fenômeno químico. Uma fruta que está amadurecendo, né? Aquela mudança de cor na fruta, por exemplo, um mamão que a princípio ele é verde, né? Depois passa a ficar amarelo, uma banana também, tá? Aquela mudança de cor caracteriza um fenômeno químico. Ou seja, a composição da substância ela sofre alteração.
Ainda em fenômeno químico, formação de gases, no caso aqui sem aquecimento prévio, tá? Se um líquido é aquecido, é normal, é natural esperar que um pouco de vapor seja produzido. Por outro lado, um gás é produzido ou pode ser produzido sem aquecimento, tá? Nesse caso, ocorreu uma reação química. Um caso típico onde podemos constatar que houve uma reação química ou um fenômeno químico é quando colocamos um remédio efervescente em uma porção de água. Tá? Quando colocamos esse remédio efervescente, tá? Aqueles do tipo antiácido, vai ser produzido uma certa quantidade de gás. Beleza? O gás ele se desprende da composição que forma o remédio. Beleza? Formação de precipitado, ainda em fenômeno químico. Um precipitado é um composto sólido, insolúvel, ou seja, parte desse sólido ele não se dissolve na água, tá? Nesse caso, se forma uma mistura de substâncias não sólidas. Um exemplo típico é a fabricação de queijo, tá? No caso, é misturado o leite, né, que no caso vai estar líquido, com o fermento lácteo, que também vai estar na forma líquida. Depois, se esperarmos um certo tempo, tá, a gente vai perceber que há o surgimento do queijo sólido, geralmente no fundo do recipiente. Tá? Nesse caso, ali é um precipitado formando proteínas. E aí, um sinal claro de que houve um fenômeno químico ou uma reação química. Alteração da temperatura. Uma reação química ela pode tanto absorver calor, nesse caso é uma reação endotérmica, entra calor no sistema, ou pode perder ou liberar calor para o ambiente. Quando há perda de calor ou a reação libera calor, tá? Esse tipo de reação química ou fenômeno químico é chamado de exotérmica. Tá? Então, endotermia absorve calor, exotermia ou exotérmica libera calor. Por exemplo, quando se queima madeira em uma lareira para aquecer um ambiente mais frio, é fácil perceber que há uma mudança, né? Uma passagem de calor da parte mais quente do ambiente para a parte mais fria. Embora esse seja um conceito que costuma mais ser abordado lá em termodinâmica, lá em transferência de calor, tá? Mas aqui é só para a gente ter uma base de como que a alteração na temperatura caracteriza que houve um fenômeno químico. Nota, pode acontecer de um fenômeno físico também provocar aumento de temperatura, tá? Mas no nosso caso aqui, por hora, o principal critério que nós ainda vamos usar vai ser a mudança de composição química do sistema. Nota para os próximos quadros. Sempre que se fala em estudo da química, implícito estão alguns conceitos que podem ser decisivos para um melhor desenvolvimento e progresso nessa área do conhecimento. Um desses conceitos é o de substância química e o de mistura, que iremos tratar tanto nos próximos quadros como nas próximas aulas. Distinguindo substâncias e misturas. Uma tarefa comum em laboratórios de química é avaliar a pureza. Galera, e aqui não confundir com o grau de pureza que nós veremos mais na frente, tá? Caso aqueles alunos adiantados que já estejam lá vendo conceitos de físico-química, fenômenos químicos, tá? Não confundir pureza de uma substância com grau de pureza. Continuando, nem sempre é possível, através de uma simples observação de aspectos tais como cor, estado físico, textura, se determinar se nós estamos lidando com uma substância pura ou com uma mistura. Porém, alguns desses testes vão ser úteis, tá? Para caracterizar ou facilitar a distinção. Um dos testes que podem ser usados para caracterizar se uma porção de um material é uma substância pura ou uma mistura é a densidade. E como vocês bem sabem, densidade é a relação de uma quantidade de massa sobre volume. Tá? Massa sobre volume é densidade. O valor da densidade de uma substância ele vai estar diretamente
determinada, tá, ou sob uma determinada temperatura, ela não vai se alterar. De novo, então, em uma determinada temperatura, a densidade de uma substância ela não se altera, ela é constante, tá? Por outro lado, é importante ressaltar, turma, que a densidade ela vai estar diretamente relacionada ao estado de agregação, né? Ao estado de agregação da matéria. Ou seja, uma matéria ela tem partículas na sua constituição, tá? Pequenas partículas. Se essas partículas estiverem umas muito distantes das outras, tá? O material vai ser menos denso. Ou seja, quanto mais distante estiverem as partículas que compõem um material ou uma substância, menor vai ser a densidade, porque elas estão longe, não estão agrupadas. Quanto mais próximos uma partícula estiver da outra, mais denso é o material. Beleza? Uma outra forma de distinguirmos substâncias de novo, uma outra forma de distinguirmos substâncias de mistura é através do ponto de fusão e do ponto de ebulição. Tá? Uma substância pura mantém sua temperatura constante durante as mudanças de estado. Então, de novo, uma substância pura, por exemplo, do tipo água, durante as mudanças de estado, tá? Passagem de sólido para líquido, de líquido para gasoso, tá? A temperatura se mantém constante, porque ela é uma substância pura. Assim, se quisermos avaliar a pureza de uma substância, basta submetermos essa mesma substância a um processo de fusão e de ebulição. E aqui nós temos um gráfico, tá, que representa a curva de aquecimento de uma substância pura. Aqui estamos considerando a água, tá? Você sabe que a água passa do estado sólido, do estado líquido, que é o chamado processo de fusão, a uma temperatura de 0 graus. E perceba que à medida que passa o tempo, à medida que avança o tempo, a temperatura se mantém 0 graus, se mantém constante, não sofre alteração. Beleza? Na fase líquida, sofrendo aquecimento até atingir 100 graus, e aqui ela entra em ebulição, ou seja, com a formação de gases, tá? E a temperatura que a água atinge o ponto de ebulição é 100 graus, beleza? Perceba que essa temperatura se mantém constante, né? À medida que o tempo vai avançando, tá? Essa temperatura de ebulição, né? No caso 100 graus, ela se mantém constante. Isso é o que caracteriza uma substância pura, tá? Temperatura constante nas mudanças de estado. Do sólido para o líquido, manteve constante. Do líquido para vapor ou gasoso, também se mantém constante. Mistura eutética e mistura azeotrópica. 1000 asterisco nesse ponto. É importante dizer que algumas misturas se comportam como se fossem substâncias puras durante o processo de fusão. Quando isso ocorre, dizemos que essas misturas são chamadas de misturas eutéticas, beleza? De novo, quando uma mistura ela se comporta como se fosse uma substância pura durante o processo de fusão, é chamado de mistura eutética. Ou seja, ao serem aquecidas, elas derretem como se fossem formadas por uma única substância, beleza? Ou seja, durante o processo de fusão, a temperatura se mantém constante. E aqui para vocês um exemplo de comportamento de uma mistura que se comporta como se fosse uma substância pura, né? Durante o processo de fusão. No caso aqui, uma mistura eutética. Perceba que esse gráfico, tá? Ele é diferente nessa parte de cima, que é a parte onde ocorre a temperatura, ou atinge, né, a temperatura de ebulição, passando da fase líquida para vapor. Perceba que é uma mudança, né? Ó. Mas o que nós queremos chamar atenção aqui, por ser uma mistura eutética, tá? Ela vai ter esse comportamento, tá? No ponto ou na temperatura de fusão. Lembra da água? Ó, vamos ver a água. Ó, a água no estado sólido, no estado líquido, que é o processo de fusão, a temperatura se mantém constante, tá? Água, substância pura. No caso da mistura eutética, ela tem um comportamento como se fosse água.
ou seja, como se fosse uma única substância, tá? Mas como é uma mistura, vai ter mais de uma substância, ou seja, no ponto de fusão, da passagem de sólido para líquido, a temperatura se mantém constante. Nas demais fases, nas demais mudanças, a temperatura ela sofre variação. À medida que avança o tempo, né, T3, T4, tem uma mudança de temperatura, ó, ΔT, beleza? T aqui de temperatura, tá? E aí um exemplo, né? Por exemplo, o chumbo, elemento químico Pb, o ponto de fusão dele é 327 graus, ele sozinho, tá? O estanho, símbolo químico Sn, o ponto de fusão dele é de 231 graus, ele sozinho. Essa mistura de chumbo e estanho, tá? Ela é formada, ela é usada como solda em circuitos elétricos, tá? Com componentes eletrônicos. E aí, por exemplo, se pegarmos um percentual de 37% de chumbo e 63% de estanho, tá? Misturarmos essas duas substâncias, tá? Nós vamos ter uma mistura eutética, porque o ponto de fusão dessas duas substâncias, o chumbo e o estanho, tá? Elas entram, quando juntas, entram ou atingem o ponto de fusão em 183 graus. Perceba que esse 183 graus é uma temperatura menor do que a temperatura de fusão individual de cada um. Beleza? Perceba que 183 é menor que 327 e 183 é menor que 231. Ou seja, quando elas estão misturadas, ela atinge o ponto de fusão ou derrete, né, mais cedo do que, ou numa temperatura menor do que se estivessem individuais. Beleza? Característica de uma mistura eutética. Da mesma forma, algumas misturas se comportam como se fossem substâncias puras durante o processo de ebulição, tá? Na fervura, né? Quando isso ocorre, dizemos que essas misturas são chamadas de misturas azeotrópicas, ou seja, ao serem aquecidas, essas misturas fervem, né? Como se fossem formadas por uma única substância. Isso significa que durante o processo de ebulição, uma vez atingida, né, o ponto de ebulição, a temperatura se mantém constante. Então, só relembrando, né? Aliás, aqui um gráfico, né, que representa o comportamento de uma mistura como se fosse uma substância pura durante o processo de ebulição. Então, nesse caso aqui, ó, ela é uma mistura azeotrópica. Lembra do gráfico da água? Só voltar lá. Volta a fita, não se estresse, tá aqui. Quando a água atinge o ponto de ebulição, né, ou a temperatura de ebulição, a temperatura se mantém constante, tá? Ela passa da fase líquida para a fase gasosa, tá? A 100 graus e a 100 graus constante. Não muda a temperatura, tá vendo? Não muda a temperatura. Isso aqui é a curva de aquecimento de uma substância pura, no caso da água. Perceba que no caso da mistura azeotrópica, adiantando, tá aqui, né? Vendo? Ela tem um comportamento como se fosse água, ou seja, como se fosse uma única substância. Por exemplo, se pegarmos um álcool etílico, né? Onde a composição dele vai ter 96% de álcool e 4% de água. Você sabe que a água atinge o ponto de ebulição a 100 graus. Só que nessa mistura de álcool, nessa proporção, tá? 96 graus, né? De álcool, 96% de álcool e 4% de água, essa mistura atinge o ponto de ebulição ou de fervura a 78 graus, menor do que a temperatura necessária para cada uma delas individualmente atingir a ebulição. Beleza? Mais na frente, isso vai ajudar muito na compreensão quando formos fazer separação de misturas. Beleza? Então, ó, mistura azeotrópica se comporta como substância pura
durante o processo de ebulição, e mistura eutética, se comporta como uma substância pura, né? É uma mistura que se comporta como uma substância pura durante o processo de fusão. Beleza? Grava isso aí. Na próxima aula, veremos propriedades da matéria, a parte 2. Valeu, manos!